De paz para paz, amém? Fique conosco. Entra a vinheta aí. Tchan, 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 tchan. Transborda em teu amor. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui fazendo mais um vídeo. Pela graça de Deus, já quebramos um espelho, já perdemos algumas coisas aqui. Deus está com a gente. Amém. Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aqui fazendo mais um vídeo. Glória a Deus por tudo. Muito obrigado vocês que têm compartilhado, comentado, curtido, se inscrito no nosso canal. Isso nos ajuda muito a divulgar o nosso canal. Conteúdo, E para você que né? ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, alerta o sino pequenino. Ativa. Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais um episódio da nossa série De Paz para Paz e tem sido abençoada essa série. Nós temos recebido muitos feedbacks e temos estado bem felizes acerca dessa série. Glória a Deus por tudo. Eu quero relembrar que o nosso objetivo aqui é lhe ajudar a sua vida, ajudar o seu casamento, principalmente nesses primeiros anos do casamento, os primeiros dias após o nascimento do bebê e depois do nascimento dele, ter essa orientação é muito importante. O nosso objetivo é edificar lares, edificar pessoas através da palavra de Deus e através daquilo que Deus tem trazido para nós como família. E o nosso objetivo é que as famílias levantem um altar de adoração ao Senhor dentro das suas casas. Eu queria iniciar hoje com um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho acerca desse texto que a gente acabou de ler. Hoje, o episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação sexual do casal após o nascimento do bebê. Muitas vezes nós temos dúvidas e não sabemos como agir. E, infelizmente, muitos casais têm se separado no período de nascimento do bebê, entre o nascimento e os primeiros meses. Nós estamos fazendo esse vídeo para que isso não aconteça ou isso seja minimizado nas vidas e nas famílias. Deus criou o homem e a mulher para viverem como uma só carne. A palavra de Deus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. E todos os momentos das nossas vidas são necessários que nós venhamos a buscar conhecimento e discernimento para enfrentar aqueles momentos. Eu e a minha esposa, nós temos 3 filhos e nós já passamos por muitas dificuldades e ainda passamos até hoje. E nós estamos sempre buscando conteúdos de informação e pessoas de Deus para poder nos aconselhar a nós passarmos por esses momentos. E o nosso desejo é que esse vídeo ajude a sua vida. Amém? Amém. Então, amor, vamos falar um pouquinho sobre esse momento, né, da relação sexual do casal enquanto depois ali do nascimento do bebê. Então, muitas dúvidas assim as pessoas têm e acabam tendo muitas frustrações por não alinhar a sua expectativa com aquilo que vai acontecer. Então, às vezes, nós temos uma ideia de contos, né, de que vai ser tudo mil maravilhas, que vai ser tudo ótimo, vai ser tudo perfeito, né, e que um bebê vai nascer e depois que ele nascer, dando alguns dias ali, eu já vou poder manter a minha vida sexual ativa com a minha esposa assim como era antes. E a realidade é que não é bem assim, né? Existem algumas questões psicológicas, outras questões de saúde, né, e outras espirituais, que precisam ser informadas e tocadas nisso, né?
para que a gente venha a entender e receber esse tipo de informação. Gostaria que tu começasse um pouquinho, amor, a falar essa questão de saúde da mulher e a gente contar um pouquinho até como foi conosco, né? A gente fazendo esse paralelo ao longo do vídeo. Amém. Essa questão do sexo, né, pós-parto, para muitas mulheres hoje que estão grávidas ou que recém-casaram, pretendem ter filhos, elas nem sequer pararam ainda para pensar nisso, né? Eu fui uma das mulheres que estava casada, estava feliz e tal. Quando engravidei, eu nem imaginava o que viria pela frente, né? E esse assunto é um assunto muito extenso, nós vamos falar por cima, né? É verdade. Muitas coisas vocês podem mandar ali no direct ou deixar aí perguntinhas no privado que nós vamos estar respondendo, né? Ou até mesmo nos comentários ali. Até mesmo nos comentários. Mas o que ocorre? O médico, no momento, o obstetra, ali no momento que nós estamos indo para casa, ele passa as prescrições dos remédios e tudo que nós devemos tomar e também dos cuidados, né? Que é a famosa quarentena. Nós estamos no período de quarentena com esse vírus agora o coronavírus, né, que está tendo aqui no nosso país e no mundo todo, mas também as mamães passam por esse período de quarentena pós-parto, né? As mulheres que ganharam seus filhos de parto normal, o indicado é 30 dias, e as que ganharam de cesárea de 40 a 45 dias. E é bom, né, amor, a gente explicar isso, porque muitos maridos acham que isso aí é uma criação das mulheres, né? De que as mulheres criaram esse tempo de quarentena para se afastar do marido, para elas voltarem, né, com o seu corpo como era antes, né, e elas se arrumarem, ficarem bom, mas, bom, já vou dizendo de antemão, não foi as mulheres que criaram esse período de quarentena, é um período criado pelos médicos, né, por uma questão de saúde, né, e agora a gente vai entender um pouquinho mais, né. Exatamente, o porquê, né, desse tempo, de esperar esse tempo, porque o corpo da mulher, os órgãos, eles se movimentaram, a barriga esticou, ficou enorme, a bexiga ficou menor, então esse é o tempo dos órgãos retornarem para o local onde eles estavam antes, e também por causa das infecções, né? Porque muitas vezes, quando o marido não consegue esperar esse período, as mulheres cedem, ocorrem infecções internas, né? Principalmente para aquelas que fizeram cesárea, porque na cesárea, por exemplo, são cortadas 7 camadas, 6 ou 7, agora não me recordo bem, de tecidos, para que o bebê possa sair da placenta da mãe. Os nossos foram todos cesárea, né? Eu fiz 3 cesáreas, né? Então é bem complicado porque tem um tempo de cicatrização e quanto mais profundo o tecido, mais tempo de cicatrização é necessário. Então sim, é uma restrição médica, sim, precisa ser seguido, né? Então existem vários fatores que para nós mulheres é difícil esse relacionamento, essa relação sexual pós-parto. Então, passando este período aí da quarentena, existem outros intempéries que venham nos interpelar, né, nós mulheres, né, como os hormônios. Nessa fase, o nosso estrogênio, o hormônio estrogênio, ele diminui e aumenta o hormônio prolactina, né? Que é o hormônio que produz o leitinho para que a gente possa amamentar. E com a diminuição do estrogênio, o aumento da prolactina, diminui a libido, né? E a prolactina, além de ser esse hormônio que traz o leitinho para o bebê tomar, para a gente poder amamentar, ele também atua na lubrificação vaginal. Então a mulher, ela fica sem lubrificação naquela área. Fica sem lubrificação, sem vontade. Sem vontade, sem lubrificação. E por isso que muitas vezes pós-quarentena, a primeira relação sexual muitas vezes dói, né? Por causa dessa falta de lubrificação e também pela questão dos órgãos estar se alinhando, né? E se adaptando à rotina que e fora a questão do corpo, né? Fora a questão Exatamente. da mulher não se sentir mais com o corpo que tinha antes. Entra também essa questão do cansaço, né? Da nova rotina, do
bebê, que muitas vezes chora à noite, entra a questão da aparência, né, do corpo, aquela coisa, mas e agora? E como é que eu vou botar aquela lingerie? Tem a questão das lingeries, das lactantes, né, que também não é nada, assim, atrativo, né, nem para nós mulheres, como para os homens, aquelas cores tudo bege, né, e entre outras coisas, né, também na amamentação, do seio estar sempre ali pingando, aquela coisa toda, né, então a mulher, ela se sente, né, um pouco mais retraída, ela passa de esposa para a ser mãe, e ela está muito focada naquela hora de que ela é a mãe, né. Legal. E a pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Muitas pessoas fazem quanto tempo eu preciso esperar, né? Muitos homens são inquietos, né? Então o sexo para o homem ele é muito mais necessário do que para a mulher, né? Então os homens eles muitas vezes não querem esperar o tempo de quarentena e às vezes acabando o tempo de quarentena eles já estão ali esperando para que isso aconteça, né? Uma das coisas importantes é nós temos esse momento como um período de nós podermos exercitar o nosso domínio próprio, né? Porque nós precisamos ter domínio de nós mesmos, né? Então isso não pode ser uma desculpa para o homem pecar, para o homem arrumar uma prostituta, para o homem assistir pornografia, para o homem se masturbar. Então não deve ser uma desculpa esse tempo de quarentena onde a mulher está reclusa por motivos de saúde, né? E para ele sair dos caminhos do Senhor. Por isso que é importante essa passagem que eu li no início, que diz assim, uma parte dessa passagem, né? E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Então nós precisamos tratar a nossa mulher com dignidade. Esse é um momento de realmente nós sermos homens. Então, nós exercitarmos o nosso domínio próprio e nós realmente tratarmos a nossa esposa como parte mais frágil, entendendo esse momento. Né? E isso quer dizer que os dois não possam ter algum tipo de relação? Não. Isso não quer dizer que os cônjuges, em comum acordo, não possam trocar carícias, beijos, abraços, toques, aqueles toques preliminares do sexo. Então, pode sim, sem haver penetração. Então, havendo um comum acordo, uma conversa, trocar carinhos, beijos, não há problema nenhum. Então, o nosso objetivo com esse vídeo é dizer para você, homem, para você esperar, tratar a sua mulher com carinho e fazer com que a mulher entenda que é um período normal, né, dela passar por tudo isso, e é somente um período, né, e que tudo vai passar e logo volta ao normal. Exatamente, e assim como Pastor Roger, meu amor, falou, é importantíssimo que nós mulheres venhamos a entender a necessidade de suprir os nossos maridos. Não apenas porque agora nós paremos, nós temos um filho, nós demos à luz a um filho, que ele deixou de ser importante, que ele deixou de ser o nosso marido, que ele deixou de ser amado. Não, nós precisamos como mulheres entender também a demanda do homem, né? E sim, assim como o Roger falou, muito bem lembrado, né, nessa questão de carícias, de falar palavras de carinho, de amor e de toque. O homem gosta disso, né? Ele gosta de ser tocado também. Então, isso pode sim ser um subterfúgio, né? Para que não haja um afastamento conjugal. Né? Assim como diz na palavra de Deus, que deve sim haver e pode até haver quando for de comum acordo, né? Mas nesse momento que o seu marido já aguardou esses 40 dias, 45 dias, ele está necessitado, ele está necessitando de um toque, de um carinho,
nós sim podemos suprir essa necessidade como esposas, entendendo, né, o lado do marido, por amor ao marido, por carinho ao seu marido, né, nós podemos sim fazer isso, né? Eu creio que isso com certeza agrada a Deus, né? E é algo que a mulher sábia que edifica a sua casa e cuida bem da sua casa pode sim fazer. Amém. E alterar o curso dos ânimos da casa. Sim, né? Com certeza. Para que não haja desculpa de estender essa quarentena, né? Exatamente. Muitas vezes estendendo de 40 para 80, né? E cada vez mais com a desculpa de que ali está um filho, nasceu o filho, né? Então precisa haver uma harmonia entre o casal. Amém? Exatamente. E outra questão também, amor, muito assim engraçada até, mas que ocorre muitas vezes, é que às vezes tem maridos que vão lá na hora do parto, participam, tudo, né? Veem aquilo, uns desmaiam, né? O Roger sempre esteve comigo, né? Em todos os partos, nunca desmaiou, mas tem uns que ficam muito chocados, né? Quando é parto normal, assim, eles ficam horrorizados. E depois desse momento, o marido desenvolve algo assim com a mulher de que agora ela é mãezinha. Ela é a mãezinha do meu filho. Não, como se fosse a mulher fosse sagrada. Ela deixou de ser a amante, ali amante eu digo esposa, né? A sua mulher que lhe dava amor, que tinham momentos maravilhosos a dois na cama, né, a relação, e esse marido ficou bloqueado e entende que aquela é a mãezinha agora, não, tu é mãezinha e tal, e é o nosso filho, e acaba que a mulher acaba querendo ter relação e o marido não, depois de presenciar um parto, né? Que é algo que, de repente, você pode estar se perguntando, nada a ver, impossível. Acontece, sim, né? E se você é homem, está nos ouvindo, está passando por isso, busque ajuda, né? É verdade. Porque Deus criou o matrimônio e o casamento, uniu o homem e a mulher para que os dois sejam uma só carne. Então, sim, é importante a relação sexual no matrimônio, dentro do matrimônio, né? Muitas vezes você aí, mulher, pode estar pensando, mas antes até do parto nós não tínhamos relação, já estava meio estranho, assim, eu não tinha muita vontade, né? E realmente, como o Roger falou antes, a mulher não tem tanta vontade assim quanto o homem tem realmente. Mas nós precisamos entender o nosso papel, né? Nós precisamos entender a necessidade dos nossos maridos e nós podemos sim nos colocar aos pés do Senhor e orar e pedir discernimento para Deus, porque muitas vezes são coisas lá do passado que prendem uma mulher a ter relação com seu marido. Muitas vezes é um abuso, muitas vezes são maus tratos, muitas vezes é o seu próprio passado, né? De repente você teve uma vida sexual ativa com diversos parceiros e isso torna com que esse momento com o seu marido se torne algo sujo, né? E o seu leito, você que é esposa, esposa, mãezinha, casada, o seu leito, ele é um leito sem mácula. O sexo, ele não é sujo. O sexo não é ruim. O sexo não é mau. O sexo foi criado por Deus e precisa ser exercitado num matrimônio, né? Então que nós venhamos a ter essa consciência, que nós venhamos a fazer essa autoanálise. Nós mulheres, de repente você homem passe por isso também e ver aonde nós bloqueamos isso, né? E pedir para Deus. E se for algo assim, um abuso, alguma coisa, uma falta de perdão por um abusador ou nojo de si mesmo do que ocorreu na sua vida no passado, né? Você precisa liberar, né? Liberar perdão,
e ficar livre disso, né? Para que você construa este matrimônio livre de toda e qualquer amarra, toda investida do inimigo contra o seu casamento, contra a vida dos seus filhos. Não é verdade? Depois nós temos que fazer um vídeo especificamente sobre isso, né? Falando do sexo. Esse vídeo é específico sobre sexo após o nascimento do bebê, mas é algo muito interessante a gente poder conversar abertamente sobre isso, porque as pessoas demonificam ou demonizam, né, o sexo, né, achando que Deus criou o homem e o diabo criou o sexo, né? E não é verdade, quem criou o sexo foi Deus, e é bênção, é um presente de Deus pro casal, né? Um dado interessante que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou entre alguns pilares de saúde e alguns pilares de felicidade do homem a prática do sexo, né? Eu digo homem e mulher, da humanidade, né? Então a humanidade que pratica sexo, que faz sexo, ela é mais feliz, né? Então seja feliz junto com a sua esposa, seja feliz junto com o seu marido, lembrando que a mulher é a parte mais frágil e o homem precisa conversar, se entenderem, o homem e a mulher se entenderem, se compreenderem para chegarem no comum acordo. Amém. Amém? E lembrando dos pontos, né? Dos pontos mais fortes aqui que nós falamos, né? Nós, como casal, nós precisamos entender que somos criativos, sim, né? Para fazer um ou outro feliz, que é importantíssimo, né? Independente do tempo, independente da quarentena, está sim ao nosso alcance. Nós não podemos perder o vínculo conjugal pelo nascimento de um filho. É verdade. Né? E outra coisa também, o homem não pode quebrar princípios. Né? Então, não deixe que o inimigo invada sua mente, para que você, nesse período da quarentena, venha quebrar princípios contra a sua esposa, né? Com pensamentos impuros, vendo coisas na internet, como o Roger mesmo colocou muito bem no início do vídeo, né? E para você, mulher, também, que está presa nesta área já antes do nascimento do bebê, há cura para você em Cristo Jesus. Amém. Ok? Amém. É isso? Amém. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tomara que você tenha gostado desses vídeos. Esse vídeo é feito para você ser abençoado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho ali nas notificações, coloque todas para você receber todos os vídeos novos que nós fazemos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com a graça de Deus. Lares estão sendo destruídos e você pode ser uma ferramenta de Deus para que esses lares venham a edificar um altar de adoração dentro das suas casas. Que Deus te abençoe, e lembrando que uma família transforma a cidade, transforma um estado, transforma uma nação. Famílias bem estruturadas formam uma nação bem estruturada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.